Boa noite, trabalhadores. Toda quarta-feira, nossa live às 19 horas. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem para a gente começar. Hoje no escritório foi bem corrido. Entrei com 2 ações trabalhistas. Tudo bom, Maiana? Tudo bem? Bruninho, tudo bem? Hoje foi bem corrido. Vou ficar conversando com vocês enquanto os outros trabalhadores participam e entram na nossa live. Hoje estou devidamente aqui, ó, na minha sala nova, né? Falei tanto dessa sala, mas finalmente agora estou nela. Minha primeira live aqui na sala nova, com a minha caneca. Vou mostrar aqui a caneca. É uma até do quadro, né? Justiça do Trabalho. É o Fórum de Maracanaú, Ceará, aqui atrás. Boa noite, Terezinha. E aqui, ó, advogada. Chega, tem batom aqui. Advogada do trabalhador. Deixa eu mostrar aqui minha caneca pra vocês. Super personalizada, gostaram? Boa noite, Fátima. Eu sou muito desastrada, então tenho que ter cuidado aqui pra não tomar um banho aqui. Peguei um suco de laranja à noite, não sei porquê, pra dar uma energia talvez. E vamos começar a nossa live. Teremos novidades. Semana que vem temos uma live especial, tá? Normalmente as lives eu faço perguntas e respostas de vocês, falo sobre os direitos dos trabalhadores, porém vamos ter aqui no perfil um quadro novo, que a estrela do quadro são vocês, trabalhadores. Então sim, eu vou entrevistar um trabalhador, tá certo? A gente vai alternar, tá bom? Live de direito do trabalho, perguntas e respostas com live com vocês, tá certo? E eu vou entrevistar o trabalhador pra gente conhecer a história de vida do trabalhador, os desafios, né? A superação. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com as histórias que irão aparecer por aqui. Não é verdade? Muito obrigada, Ed, Jailton, sejam bem-vindos. Paula, André, Sergipe. Quem é de Fortaleza aqui? Lembrando, né, muita gente não sabe, mas o escritório fica localizado em Fortaleza, né? E advogamos para trabalhadores de todos os estados, porque o processo é digital, é eletrônico. Eu ainda estou me recuperando da voz, então se tiver meio fanha. Calcaia, Pernambuco. Vocês que têm dúvidas trabalhistas, coloquem aqui na caixinha de perguntas, né? Tem uma interrogaçãozinha. Coloquem as dúvidas pra gente começar a nossa live. Tá certo? Tá entrando bastante gente. E eu vou dar uma... Santa Catarina. E já tem pergunta aqui, graças a Deus. Trabalho em uma empresa que não bato ponto, faço hora extra e entro de madrugada, como faço para receber? Trabalhadores, inaugurando a live, nossa primeira pergunta. A empresa é só obrigada a ter controle de ponto se ela tiver mais de 20 funcionários, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vocês têm que ficar de olho. Se a empresa tem mais de 20 funcionários, é obrigação dela ter um controle de ponto. Tá? Não, doutora, a minha tem 10 funcionários, a minha tem 8 funcionários. Então o patrão, ele não é obrigado a ter o controle de ponto, certo? E você, trabalhador, nesse caso aí que tem que ficar com a atenção redobrada. Por quê? Porque se você quiser, por exemplo, entrar com uma ação trabalhista, você tem que juntar provas que você faz essas horas extras. Tá? Então, se a empresa tem menos de 20 funcionários, ela não é obrigada a ter um controle de jornada, um controle de ponto, tá bom? E aí você tem que colher provas que você faz essa hora extra, para quando você entrar com a ação trabalhista, mostrar para o juiz. Como posso fazer isso, doutora? Testemunhas.
Até conversa de WhatsApp dá certo, tá? Você enviando e-mail, né? Você tá lá fora do seu horário, envia um e-mail, tá? Então, são provas que vocês podem utilizar, tá certo? Justamente para vocês entrarem com ação, se for o caso, e reivindicar os direitos de vocês. Boa noite, sou auxiliar de limpeza e não recebo insalubridade. Lavo o banheiro e acho que está errado. Olha, em relação à limpeza dos banheiros, eu até fiz um vídeo já aqui, tá? Mas só explicando, se for um banheiro que tem uma grande circulação de pessoas, né? Aí você tem que receber sim, tá? Então, se for um banheiro que tem de um hospital, de uma escola, por exemplo, que tem uma grande circulação de pessoas, você tem que receber seu adicional de salubridade, tá bom? Então, se for esse seu caso, a empresa está errada. Tá certo? Vamos ver mais perguntas. Vocês estão me escutando bem? Só responde para mim porque esse microfone eu tô testando hoje. Tá? Tô testando hoje. Então, só pra... Eu trabalho há 3 anos sem registro. Mas eles são muito bons comigo, sempre me ajudam e pagam certinho. Olha, muitos empresários vêm aqui no meu perfil e digam: ah, doutora, você odeia patrão, empregador. Não é isso, gente. Eu acredito sim que tem empresas boas, como tem empresas ruins, como tudo na vida, né? Tem patrão bom, tem patrão ruim. Tem empresa boa, tem empresa ruim, tá? Agora, o que tem escrito na lei, tá lá. Não tem como fugir. Tem que seguir, tá? No seu caso específico, o trabalhador que fez a pergunta, tá errado porque não tem o registro na carteira. É o que tá na lei. Se você está numa relação de emprego, tem que registrar e acabou. Tá certo? Eu imagino que eles são bons. Eles podem ser, sim, boas pessoas, ele ajudar e tudo mais. Mas o que tá na lei, não tem para onde fugir, né? Tem que registrar de forma imediata, tá? A empresa ela tem um prazo para efetuar esse registro. Também não existe essa história do patrão esperar 3 meses só para depois registrar a carteira do funcionário. Isso não existe. Tem que registrar logo. A lei dá um prazo de 5 dias, mas aí tem que colocar na carteira a data que o trabalhador entrou, tá bom? Então não tem essa história aí dos 3 meses, não. Certo? A empresa me deu um aumento, porém não colocou na carteira. Qualquer alteração no contrato de trabalho tem que constar na carteira de trabalho. Hoje faz 10 dias que foi desligado, até agora não me chamaram para assinar rescisão. Então é o seguinte, mais uma questão, né? O patrão, o empresário, o empregador tem 10 dias corridos a contar do término do contrato de trabalho para pagar suas contas. A doutora não pagou, não. Pagou com 15 dias, 20 dias. E tem gente que nem paga também, né? Tem esses. O que fazer? Você pode entrar com ação trabalhista para reivindicar suas contas, que você tem direito, você trabalhou, ninguém trabalha de graça, tá? E ainda, trabalhador, você tem direito de receber uma multa no valor de 1 mês. Então, por exemplo, se você ganha R$1.500, seu salário, então a multa é no valor de R$1.500, equivalente, correspondente ao valor do seu salário, tá bom? Rescisão mais a multa. Vamos lá. Trabalho de domingo. Olha, por isso que existe a lei, tá certo? Olha essa pergunta. Trabalho de domingo a domingo e feriados sem descanso semanal. Está correto? Devo receber hora extra? Olha, se com a legislação trabalhista a gente vê cada coisa. Inclusive, eu postei um vídeo, né, de uma empresa que na porta do banheiro colocou uma catraca com biometria para o trabalhador acessar o banheiro. Então, assim, se com a legislação trabalhista, o direito do trabalho, CLT e tudo mais, a gente vê ainda essas coisas, imagina sem. Já pensou como seria?
Será que, assim, será que a gente voltaria à escravidão ou algo assim? É algo que a gente tem que pensar, né? Então, trabalho de domingo a domingo e feriado sem descanso semanal. Trabalhador, né? Geralmente o trabalhador está na escala 6x1. Você não pode, você tem que ter pelo menos um descanso na semana. Não pode, isso não existe, tá? Então não está correto. Se você também trabalha além da sua jornada, também deve receber hora extra, né? Se não tem essa folga aí, deve receber o valor equivalente a essa folga dobrado. Tem lei, tem direito, tá? Mas doutora, a empresa faz tudo errado. Vocês podem fazer uma denúncia trabalhista ou mesmo entrar com ação. É assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam, né? Eu falo muito de rescisão indireta aqui no meu Instagram, muito de verdade. E para quem não conhece, para quem está entrando agora no meu perfil, por exemplo, é a justa causa no patrão. Quando a empresa tem alguma irregularidade grave no contrato de trabalho, por exemplo, esse caso é grave, né, que eu acabei de citar. Quando a empresa não deposita FGTS, quando a empresa não assina carteira. Então, quando há alguma irregularidade grave no contrato de trabalho, o trabalhador ele pode sim entrar com ação trabalhista, mostrando para o juiz o que é que tem de errado, certo? E aí o juiz vai analisar a sua causa, a sua questão e verificar, olha, realmente aqui está errado. A empresa não podia fazer isso aqui, não. Ele reconhecendo essa falta grave, trabalhador, ele concede todos os seus direitos. Então, muitos trabalhadores não sabem disso e acabam pedindo demissão. Quando, na verdade, quem está errado é o patrão. E por que que o trabalhador tem que pedir as contas quando quem está errado é o patrão, que não está cumprindo a lei? Não tem o menor sentido. Então, por isso que existe a rescisão indireta. Ah, doutora, minha empresa está toda irregular, como é que eu faço para saber se eu tenho direito ou não? Aí sim você pode entrar em contato, né, com advogado trabalhista, advogado do trabalhador, para saber se você, né, se o seu caso é caso de rescisão indireta. Mas nunca, jamais, em hipótese nenhuma, peçam demissão, peça conta, antes de se consultar com o advogado do trabalhador, tá certo? Eu vou colocar aqui no chat aqui o WhatsApp do escritório, caso vocês tenham interesse, alguma pergunta que não foi respondida aqui. Peraí, deixa eu ver se dá certo colocar, fixar. Eita, já tá lá em cima. Pronto, fixei nos comentários. Então, caso vocês tenham interesse em alguma pergunta que eu não respondi aqui, vocês podem sim ir lá no WhatsApp do escritório e fazer o questionamento, tá? Lembrando que o link do WhatsApp do escritório está no perfil, tá bom? Tem algum celular pitando aqui, peraí. Combinado? Então é só clicar lá no perfil que tem o link do WhatsApp do escritório e aí vocês podem falar com a minha equipe. Vamos continuar aqui as perguntas, porque imagina, de nada. Eu espero ter lhe respondido e ter ficado tudo claro, tá ok? Olha isso aqui, peraí. A empresa me colocou para fora, dizendo que eu tinha duas opções, ou justa causa ou acordo. Praticamente a empresa me coagiu e isso foi dentro da empresa. Isso pode? Você não é obrigado. Por exemplo, ela te demitiu por justa causa ou você fez acordo? Tá até confuso. Ou uma coisa ou outra, né? Tá certo? Ou ela te demitiu por justa causa ou fez o acordo, a dispensa em comum acordo, que é um acordo sim previsto na lei. Que o trabalhador não recebe seguro, por exemplo, recebe a metade da multa, saca 80% do FGTS, tem algumas limitações, né? Tá certo? Mas só depois responde aqui para eu entender melhor. Vamos continuar aqui, tem mais perguntas. Não entendi essa pergunta. Fui mandado embora da empresa, meu acerto por tempo trabalhado, eu tenho que tirar o do advogado? Você entrou com ação trabalhista, foi isso?
Se você entrar com a ação trabalhista, logicamente, né, o advogado vai ter uma participação, tá? Então tem que ver o contrato dos honorários advocatícios, tá bom? Então tem que ver isso direitinho, se foi realmente caso de ação e tudo. Sou vendedora, mas meu patrão exige que eu limpe as vitrines e espelho. Eu sou obrigada? Gente, eu sempre falo que o combinado não sai caro. Geralmente, 100% das empresas, quando o trabalhador entra na empresa, aí tem aquele contrato de experiência. Vocês já viram? Aquele contrato de experiência. Normalmente os trabalhadores nem lê. Eu sei que vocês não lê, não. Então vocês têm que prestar atenção naquele contrato de experiência, naquele contrato escrito, para ver o que é que tem escrito. Mas geralmente vendedora e limpeza são coisas totalmente diferentes, tá? Você não pode fazer a limpeza e ser vendedora. Ou você é vendedora ou você faz a limpeza. Mas tem que dar uma olhadinha no contrato, sim, de trabalho. Mas se não tiver nada no contrato de trabalho, aí sim, né, é acúmulo de função. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não vamos confundir. O problema é que os empresários confundem, né? Quer contratar como caixa, depois quer colocar na limpeza a mesma pessoa, depois quer colocar na venda também a mesma pessoa, e aí fica difícil, né? Fica muito difícil. Emily e Yuri, sejam bem-vindos. Tá? Então, assim, quem é empresário e tá me assistindo, vamos ser coerentes, né? Contratou vendedor, que seja vendedor. Contratou caixa, caixa. Auxiliar serviços gerais, auxiliar serviços gerais. Não tem como um trabalhador realizar a função de 3, né? E ainda você pagando o salário de uma função. Não tem sentido. Muito bom para a empresa, péssimo para o trabalhador. Não é verdade? Vamos para mais perguntas. Direitos de uma demissão sem justa causa: saldo de salário, aviso, férias, 10º, tá? FGTS, os 40% também do FGTS. E o seguro-desemprego, se você tiver tempo suficiente. Estou de atestado por 3 dias e na empresa está na fase de corte. Posso ser demitida depois que voltar? Olha, o atestado médico, eu até também já fiz um vídeo sobre esse assunto, tá? Que o fato do trabalhador ter apresentado atestado, ele não pode ser demitido por justa causa. Agora, se você está falando de uma demissão sem justa causa, né, que eu acredito que seja esse seu caso, tem que analisar que doença é essa, certo? Se essa doença tem alguma relação com o trabalho ou não, tá? Se você desenvolveu, adquiriu essa doença porque estava trabalhando no exercício da sua função, ou não tem nada a ver. A doutora, não tem nada a ver, foi problema aqui no rim, enfim, não sei. Tô supondo, certo? Não tem nada a ver com o trabalho, não. Aí tudo bem. Aí você pode ser demitido sem justa causa. Agora, se foi uma doença decorrente do trabalho, você fica lá pegando peso e a sua coluna tá um horror, digamos assim. Você trabalha levantando peso, fazendo movimento repetitivo, aí não poderia não, tá? Que aí você não poderia ser demitido nessas condições, doente, né, uma doença que você adquiriu em razão do seu trabalho. O que significa uma audiência sob sigilo? É uma audiência, digamos assim, segredo, né, de justiça, por exemplo. Tá bom? Vamos lá, Joaquim, seja bem-vindo. Mais perguntas aqui na caixinha. Gente, eu tô com a dor nas costas. Ai, deve ser a idade, só pode. E pra quem não sabe, muita gente me pergunta também: quanto tempo, doutora, você advoga? Vocês acham que eu advogo quanto tempo? Escreve nos comentários. Quem me acompanha, eu acho que eu já falei aqui. Mas só por curiosidade. Escreve aí que já dá uma olhadinha.
Boa noite. Fui demitida e já achei outro emprego. Posso sair sem descontarem? Você já foi demitida. Você vai ter que receber normalmente sua rescisão. Então, se você foi demitida sem justa causa, a não ser que você esteja cumprindo o aviso, trabalhando. É esse o caso? Olha que pergunta interessante. A empresa pode ficar trocando meu horário direto? Qualquer alteração trabalhadora no contrato de trabalho só pode ser feita se não prejudicar o trabalhador. Eu até já contei aqui em um caso que a trabalhadora, né, assim, logicamente não vou falar a empresa, tá? A empresa ficava trocando direto o contrato, o horário dessa trabalhadora. Então, por exemplo, ela tá aqui no WhatsApp, no outro dia fala, você entra 14 horas. Chega, ela se assustava. Depois de um tempo, você vai entrar agora 8. Como é que a pessoa organiza a vida assim? Não tem como organizar a vida. Se tem filho, se tem marido, se tem casa, se tem faculdade, não tem como. Tá? Então, a empresa ela não pode ficar trocando assim, né? Se prejudicar você, não pode, tá bom? Olha aqui, muito nova, uns 10 anos. 5 anos, será que eu advogo 5 anos? 5 anos. 5 anos tá ganhando. 10 anos. São 10 anos, gente. São 10 anos. Passa rápido, viu? Eita, homem, esse aqui me matou. Atua há 29 anos de advocacia. Eita. 20 anos, são 10. Vamos lá, continuando aqui. Só lembrando para quem está entrando agora, semana que vem teremos uma live muito especial entrevistando uma trabalhadora. Eu vou começar a divulgar, acredita, ainda essa semana eu começo a divulgar. Quem é de Fortaleza talvez conheça, tá? Ela é muito forte nas redes sociais, né? Então, é um quadro novo que eu tô montando aqui. Logicamente, essas lives irão continuar, de a gente respondendo pergunta trabalhista e tudo. Mas também eu vou fazer entrevista com trabalhadores para vocês se inspirarem em histórias, né? Histórias de superação, de dificuldade, tá certo? Que eu sei que todo mundo aqui passa. E principalmente a classe trabalhadora, tá certo? Então, será na próxima quarta-feira, às 19 horas, teremos essa live muito especial. Vamos lá. Horas para a empresa porque tenho que pegar o transporte público, não entendi. Pedir demissão. Tenho o direito de receber o pagamento do 5º dia útil ou não? Gente, o prazo para pagamento são 10 dias a contar do término do contrato de trabalho. Lembrando um detalhe importantíssimo. Eu sempre falo aqui, não peça demissão. Não peça demissão antes de se consultar com o advogado do trabalhador, porque pode ser caso de rescisão indireta. Mas lembrando um detalhe muito importante. Para quem pede demissão, tem que cumprir o aviso. Se você, trabalhadora, não cumprir esse aviso, a empresa pode descontar da tua rescisão, tá bom? E muitas vezes é bem comum, na verdade, o trabalhador falar, doutora, eu pedi as contas, mas a empresa nem ligou, não me mandou documento nem nada, não recebi nada. Por quê? Porque não cumpriu o aviso e às vezes zera a rescisão, entendeu? Tá bom? A depender do tempo, né, e tudo mais de trabalho. Então é bem comum isso acontecer, de zerar. E tem que cumprir o aviso para não ser descontado, né? Tá bom?
É obrigatório devolver os 40% do FGTS quando faz acordo com a empresa. Isso é fraude, na verdade. Tá? Isso, e olha só, gente, isso pode dar ruim, não é só para a empresa não, mas para o trabalhador. Alguns juízes entendem que sim. Tá? Não façam isso, não aceitem isso é uma fraude. É a mesma história de também trabalhar recebendo seguro. Olha o que tem de problema com isso aí, né? Não é pouco não. Contar uma história. O trabalhador chega assim no patrão: patrão, não assina minha carteira agora porque eu estou recebendo seguro. E essa história é conhecida. Eu garanto que vocês já ouviram ela por aí, né? Aí o patrão: não, tudo bem, não vou assinar tua carteira não, tá recebendo seguro e tudo. E o que acontece? O problema é que o patrão não vai querer pagar esse período que você trabalhou sem carteira assinada. E sendo bem sincera com vocês, se vocês irem na Justiça do Trabalho reivindicar esse período, a primeira coisa que o patrão vai falar: ah, juiz, ele está recebendo seguro. Aí vocês podem sim responder um processo por isso, porque não pode receber seguro e trabalhar. Entendeu? Então jamais façam isso, jamais. E voltando, os 40% não pode, tá? Esse tipo de acordo não é permitido por lei, tá? É uma fraude. Isso pode prejudicar vocês. Tá certo? Combinado? Seja bem-vindo, Alessandra, Daniele, Kelbia, tudo bom? Josinaldo, Bruna, Marciane, Marcelo, tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa. Eita, Teresina aqui é um ó do borogodó. Só tô aqui por causa do trabalho. Deve estar trabalhando lá, mas talvez não seja, né? Então, vamos lá, continuando. Então, assim, cuidado com esse tipo de fraude, tá? A corda pode arrebentar para ambos. Tá bom? Não só para a empresa, mas também para o trabalhador. Tá certo? Olha só essa pergunta. Eu subo e desço escada com pesos de 30 quilos. Tenho algum direito? Primeiro, que você tem que ter algum equipamento de proteção. Segundo, trabalhadores, se vocês trabalham com esse tipo de atividade, primeiro, sempre guardem o exame admissional de vocês. Muitos trabalhadores nem guardam. E sim, procure um médico. Se sentir dor, procure um médico. Sentiu dor nas costas, na lombar, procure um médico, faz exame, tá? Porque se você ficar doente, né, em razão dessa tua atividade, a empresa pode ser responsável, né? Pode ser responsabilizada, tá bom? 30 quilos pra cima, gente, é muita coisa. Vamos lá. Saí da empresa, quis cumprir o aviso e não me deixaram. Eu tive que pagar. Eu acho que foi pedido de demissão, né? Sabe o que eu indico? Uma dica importantíssima. Quando eu sempre indico vocês não pedirem demissão antes de se consultar com o advogado do trabalhador, né, em razão da rescisão direta. Mas vocês, quando forem realizar lá a cartinha do pedido de demissão, coloquem na própria carta mesmo, dizendo que tem interesse em cumprir o aviso. Pronto. Ah, mas a gente não aceita. Gente, caiu a energia aqui? Não. Ah, mas a empresa não aceita. Então você não assina, porque senão eles vão querer descontar. Entendeu? Então eles vão querer descontar o aviso da tua rescisão. Vai pedir demissão, sei lá, se consultou com o advogado do trabalhador antes, vai pedir demissão, faz a cartinha, né, e coloca lá: eu tenho interesse em cumprir o aviso. Ponto. A empresa não vai ter que questionar mais nada, porque muita empresa fica caladinha, não fala nada para o trabalhador, e o trabalhador às vezes nem sabe que existe isso, que vai ter que cumprir, se não desconta, tá? Então coloquem isso. Se você cumprir o aviso, vai ter que cumprir, tá lá na carta, a empresa já foi informada, tá certo?
Essa é uma boa dica aí para evitar dor de cabeça. Muito obrigada, Solange, pelo carinho. Obrigada. Tá certo? Vamos para mais perguntas. O trabalhador, ele é obrigado a assinar a advertência? Gente, eu sempre indico, se vocês não concordam com a advertência e suspensão que tem lá escrito, não assinem. Ah, doutora, mas a empresa pode chamar 2 testemunhas e assinar e tudo? Pode, é verdade. Mas quando você não assina, você está dizendo que não está de acordo. Todo documento que você assina, você está dando um visto, digamos assim. Você está falando, não, eu concordo com isso aqui, tá? Então, de certa forma, você não assinando aquele documento, você está falando ali que não concorda. E a questão da empresa colocar 2 testemunhas para assinar é mesmo para certificar que a advertência foi dada, somente isso, tá? E aí tem uma pergunta que eu vi, mas eu estou tentando procurar. Se você quiser colocar uma ressalva na advertência, o empregador pode proibir o empregado de fazer ressalva em advertência? Não. É a mesma questão lá do pedido de demissão, da cartinha. Você pode colocar, tenho interesse em cumprir o aviso. Você quiser assinar a advertência, você pode colocar uma ressalva. A mesma coisa com o termo de rescisão, que é aquele documento que tem as verbas rescisórias. Férias, você tem direito a tanto, né? Que tem os valores. Você pode assinar e colocar ressalva, sem problema. A empresa não pode proibir, tá certo? Combinado? Trabalhadores, se vocês estão gostando da live, coloca aqui um avião, tem tipo um aviãozinho, uma setinha, compartilha com um colega de trabalho, alguém da família que queira conhecer mais esse perfil e saber mais sobre os direitos dos trabalhadores. E eu sempre falo aqui, trabalhador informado é trabalhador não enganado. Graças a Deus, com a rede social, isso tem facilitado muito, né, para os trabalhadores. Antigamente era mais difícil, né, o acesso à informação. Então, às vezes, a empresa falava, é assim. E o trabalhador, não, tudo bem. É assim. Não tinha conhecimento, não tinha como ter acesso, né? E graças a Deus temos Instagram, temos YouTube. E o trabalhador pode ter acesso a esse conhecimento. Sou obrigada a passar o horário de descanso na empresa também. Já fiz um vídeo sobre isso. Não é obrigada não, tá bom? É seu horário, trabalhadora. É o seu descanso, é o seu repouso. Se você quiser almoçar, você vai almoçar. Se você quiser ir ali comprar um chocolate ali na mercearia, enfim, no supermercado, você vai. Você não é obrigada a ficar lá dentro da empresa, não. Agora, uma coisa é certa. Na hora que você tem que voltar, tem que estar lá direitinho no horário, né? Pra não ter problema. Tá ok? Combinado? Quando o trabalhador pede conta, ele perde o direito de sacar o FGTS? Sim. Você não pode sacar o FGTS, tá certo? E também não recebe os 40% do FGTS e muito menos o seguro. Fui demitida e descobri que estou grávida. Comum, tá? Você pode entrar em contato com a empresa? Pode. Informando? É até bom que faça, tá? Mas se a empresa não te reintegrar nesse trabalho, aí você pode entrar com a ação. Doutora, lá eu sofria muito assédio moral, lá é uma empresa toda errada. Eu não quero de jeito nenhum voltar a trabalhar naquele lugar, porque é toda errada. Aí você pode sim entrar com a ação trabalhista pedindo uma indenização, né, já que é inviável esse seu retorno, essa reintegração, uma indenização em relação ao seu período de estabilidade, tá certo?
Boa noite, qualquer dúvida, tá aqui o link, tá aqui o número do escritório, tá? A gente pode te ajudar. Seja bem-vinda, Jéssica. Quando os clientes entram, a gente já reconhece. Daiane. Boa noite, quando a empresa não conta o sábado como dia útil, o que fazer? Você pode fazer uma denúncia trabalhista. Se ela não conta o sábado como dia útil, provavelmente ela vem atrasando o teu salário, né? De forma frequente, tá bom? Aí a gente teria que analisar, tá certo? Se caberia uma rescisão indireta, a gente teria que ver direitinho. Denúncia trabalhista e, se for o caso, uma rescisão indireta. Tá ok? Combinado? Vamos para mais perguntas. O que é que vocês querem ver aqui nesse perfil de vídeo? Contem aqui pra mim. Algo assim diferente que vocês querem ver por aqui, que eu ainda não postei. Trabalho em uma empresa há 2 anos sem carteira. Se eu pedir para sair, pago os 40%? Não. Mas, gente, como assim o trabalhador não tem a carteira assinada e ainda tem que pagar 40% para a empresa? Não existe isso, não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Empregador gosta, não estou generalizando, tá, pessoal? Mas, assim, aqueles que fazem errado, às vezes eles são criativos de forma negativa, sabe? Inventa coisa que não existe. Trabalha 2 anos sem carteira e o patrão quer que você pague 40%. É o contrário, eles que têm que te pagar. Eles não assinaram tua carteira, então tá tudo errado. Entende? Não tem essa história, não. Doutora, eu trabalho sem carteira assinada. O que é que eu faço? Junta provas. Que você trabalhou nesse local, junta provas. Certo? Com as provas, você pode entrar com a ação reivindicando os seus direitos. Pessoal, pense o seguinte. Eu gosto muito, Michele. Vejo você de vermelho direto. Também adoro vermelho. Batom eu só tenho vermelho. E não é nada político não, tá, gente? Assim, é porque desde adolescente eu gosto muito do vermelho. Batom, se você ver, batom é vermelho. Um monte de batom vermelho. Blazer eu tenho bastante vermelho. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Eu tô trabalhando aqui numa empresa. Exemplo, só para vocês entenderem a linha do meu pensamento, tá? Eu, trabalhador, estou devendo um valor para o patrão. Sei lá, peguei de produto na empresa dele. Vocês acham, respondem aqui nos comentários, vocês acham que o patrão vai deixar passar? Ou ele vai cobrar? O que é que vocês acham? Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. E por que quando o patrão deve dinheiro para o trabalhador, certo? Que é a rescisão, por exemplo. Muitos trabalhadores não cobram. Ah, deixa pra lá. Não entra com ação. Acha que não tem direito. Entende? Então é lógico que o patrão vai cobrar. Por que que o trabalhador não cobra também? A lei tá aí, não é? Tá certo? Então é essa o pensamento, o raciocínio, né? Eu recebi um comentário que eu até fiz um vídeo em relação... Ah, doutora, você fala muito de rescisão indireta. Você não acha que está estimulando as pessoas a entrarem com a ação judicial? Gente, é conhecimento. Eu vejo que muitos trabalhadores são prejudicados, pede conta, aguenta
assédio moral aguenta muita coisa porque não conhece a rescisão indireta. Não é que eu estimulo a entrar com a ação, não. É porque os trabalhadores não têm conhecimento que isso existe. E tendo conhecimento que isso existe, muitos trabalhadores não suportariam, não passariam por aquilo que eles passam, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Quanto tempo mais ou menos demora uma causa de rescisão direta? Qualquer tipo de causa trabalhista, né? Lógico que eu tô falando trabalhista, mas de uma forma geral, na justiça, não tem um prazo, gente, não tem um prazo certo. Olha, essa ação vai durar tantos dias. Não tem, tá? Tem processos que demoram mais, tem processos que demoram menos. Tem processo que na primeira audiência já resolve. Agora tem processo que não resolve, não. Porque a empresa às vezes não tem proposta de acordo. Eu tô falando de acordo judicial aqui, tá? Não é aqueles acordos que fazem por fora e o trabalhador sai no prejuízo, não. É acordo judicial na frente do juiz, na frente do seu advogado, tudo direitinho, tá? Então, por exemplo, tem processo que na primeira audiência resolve. Agora tem processo que não tem acordo, que vai esperar o julgamento do juiz, que a empresa recorre, ou mesmo o trabalhador recorre. É um direito dos dois, tá bom? Então não existe um prazo certo do tempo que vai durar um processo trabalhista. Eu tô falando trabalhista aqui, tá? Não existe. Depende realmente de cada caso, do que vai acontecer na audiência, certo? E muita gente fica me questionando também, caso de empresa que decretou falência, tem recuperação. Decretou falência a maioria, por exemplo, tem muitos trabalhadores que empresas decretaram falência e não pagou ninguém. É mais demorado, gente. Por quê? Porque o trabalhador, ele primeiro vai ter que entrar com ação trabalhista para saber quanto de dinheiro ele tem direito. Começa aí. Então, quando termina o processo trabalhista, no final do processo será emitida uma certidão dizendo o valor que o trabalhador tem direito. Depois, essa certidão, o advogado, no caso do trabalhador, pega essa certidão e coloca lá na fila do processo de falência. É uma fila do processo de falência de credores que a empresa está devendo, tá? E aí vai ser verificado se a empresa tem, né, bens, enfim, dinheiro para quitar essa fila toda, tá? Então demora mais quando se trata de uma falência, por exemplo. Tá ok? Tá certo? E é isso, gente. Por hoje é só. Mas quarta-feira estou de volta. E eu estou me organizando para fazer mais live. Estou me organizando. Porque realmente a rotina do escritório é muito cansativa, é muito corrida. É aquela rotina que a gente gosta, né? E que eu faço com o maior prazer do mundo. Mas realmente eu estou tentando encaixar aonde é que eu vou colocar uma segunda live na semana, por exemplo, para vocês, tá bom? Eu já não quero mais trabalhar na empresa que estou, mas não querem me demitir. O que devo fazer pode ser analisado se seu caso é caso de rescisão indireta, tá bom? O link do WhatsApp do escritório tá no Instagram, assim que você entra e aqui fixado, tá bom? Então é muito importante, né? E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui 19h51 da noite, querendo saber mais sobre os seus direitos, entender melhor desse universo, né? Porque, com certeza, os trabalhadores informados é outra coisa, né? Eu acho tão legal que quando o trabalhador entra em contato com a gente, às vezes eles já falam assim, ó: doutor, eu já juntei isso aqui de prova do acúmulo de função, eu já juntei isso aqui de prova do período sem carteira assinada, tá tudo aqui, já vem tudo orientado, e aí eu já sei que é seguidor daqui, que ou assiste os vídeos ou assiste as lives, né? Já vem tudo direitinho, tá bom? Então, muito obrigada por estarem aqui e até quarta-feira, tá? E se Deus quiser, vou me organizar pra gente ter mais encontros como esse. Eu quero colocar pelo menos 2 lives na semana. Acho que seria interessante, né? 2 dias.
Mas aí, assim que eu tiver já organizando a questão da agenda, eu informo aqui pra vocês. Combinado? Tá certo? E é isso, pessoal. Boa noite. Eu sou Bárbara Aguiar, advogada dos trabalhadores, com muito orgulho. E até a próxima live. Tchau, tchau.